Marques, da tribuna. Senhor presidente, ia fazer uma declaração de líder, mas esqueci, primeiro dia, né, de volta, esqueci que tinha que pedir no microfone e não era no sistema. Mas aproveito esse espaço para dizer que não é a primeira sessão do ano, né, colegas? Nós tivemos duas, como disse o jornal hoje, né? Sessões polêmicas, acaloradas, de muito debate, de muita discussão. Estamos na segunda maior cidade do estado, né, uma cidade grande, importante, desenvolvida, né, mas que muitas vezes é pequena, né? O vereador Lucas trouxe aqui que agora o governo federal vai ajudar mais uma vez a ter um viaduto na nossa cidade, vereador Libardi. Hoje o nosso trânsito não anda e tem que vir o governo federal para ter viaduto, porque senão a nossa cidade não constrói viaduto, não constrói passarela, enfim, porque a gente parece às vezes que nós estamos numa cidade pequena, mas não. Estamos numa cidade grande, né? Ano de eleição, ano de Copa do Mundo, né? Um ano que o Brasil vão acontecer muitas coisas importantes. Nós vamos decidir, né, qual o caminho que nosso país vai tomar, né? Obviamente, o vereador Libardi já falou aqui, né, qual que é o nosso projeto, a nossa visão. Várias vezes trazemos essa casa e queria dizer que a bancada do PCdoB, vereador D'Ambrosio, fará isso que o senhor comentou. Vamos tratar dos principais problemas da cidade e vamos apresentar aquilo que nós pensamos sobre os problemas da cidade, né? Por exemplo, uma das discussões que nós queremos trazer aqui é sobre o transporte público. Tivemos aumento da tarifa, a população continua reclamando, não vemos soluções para o transporte. Queremos debater um outro modelo de transporte a partir, sim, da tarifa zero. É um debate que nós vamos trazer para essa casa. Nossa bancada vai discutir, vai abrir, vai levar o debate, vai apresentar propostas e queremos debater com todo mundo que tem interesse em discutir sobre esse assunto também. Mas não queria deixar de falar sobre um tema trazido aqui pelo vereador Ramon, pela vereadora Rose, pelo vereador Lucas e outros vereadores também que acabaram comentando, que é a questão da saúde, né? Participei semana passada, o vereador Lucas também estava, de uma reunião do Conselho Municipal de Saúde, aqui chamada extraordinariamente, devido aos problemas que têm acontecido na nossa cidade. E nós tivemos, nesse período de janeiro, mais uma vez, trabalhadores que não receberam para trabalhar. Pensem, nobres colegas, as pessoas irem trabalhar e não terem salário, pessoas da saúde. E ninguém vai garantir, vereador Libardi, que esse mês não vai acontecer de novo, pode acontecer de novo. Porque quando nós temos empresas, e aí é isso, né? Qual que é o debate de cidade que a gente quer fazer? Privatiza que melhora, terceiriza que melhora, que economiza. Só que não. Nós queremos que o município apresente os dados de qual a economia real que nós tivemos com a terceirização das UPAs. E nós achamos que tem que ter parâmetro. É muito ruim que tenham a mesma empresa coordene as duas UPAs, nós não temos parâmetro. Por isso nós defendemos a municipalização das UPAs, por isso nós defendemos, vereador Libardi, já lhe passo a parte, que o Hospital Saúde seja um hospital municipal. Nós não temos um hospital municipal e a nossa cidade fica refém dos hospitais que muitas vezes colocam o lucro e o interesse privado em cima do interesse público, assim como as UPAs. O IDES, infelizmente, não está preocupado se as pessoas serão atendidas ou não. Está preocupado se vai ter lucro ou não com a sua prestação de serviço. E hoje a gente vê coisas graves acontecendo na nossa cidade. Por isso, nós achamos que temos que discutir, sim, que esses serviços essenciais se tornem públicos. Vereador Libardi, sua parte. Obrigado pela gentileza, parabenizar a vereadora e os demais vereadores que também trouxeram esse tema, começando pelo vereador Capitão Ramon. Vereadora Andressa, uma situação que precisa ficar clara é qual é a nossa estratégia quanto município. Porque o serviço prestado não é um serviço adequado e nós criamos um passivo que foi demonstrado pela nossa bancada com mais de 900 processos trabalhistas que o município responde como corréu. Foi trazido ainda nesta tribuna também os atrasos no FGTS. A lei é clara ao determinar que quando há pelo empregador o descumprimento da legislação, a possibilidade do trabalhador requerer uma rescisão indireta. Então nós criamos passivos e infelizmente não solucionamos para a população os problemas dela. Para quem fica 3, 4 dias, muitas vezes, sem leito, vereadora Andressa, caro é aguardar. Eu e o vereador Friis conversamos sobre isso. Muitas vezes o que a gente busca, vereadora Andressa Malmo, é garantir que o cidadão morra com dignidade, porque nem dignidade para morrer mais ele tem nessa cidade. Precisa morrer sentado
e uma poltrona, porque não tem uma cama para deitar, vereadora Andressa. Nós temos que seguir com a nossa proposta da CPI das terceirizações para verificar qual é o passivo que o município acumulou. Não é possível que se entenda simplesmente por um boato que a melhor situação é terceirizar. Nós precisamos partir para uma situação fática e verificar quanto custa terceirizar nesse município. Parabéns. Vereador Libardi, para finalizar, senhor presidente, saúde não é gasto. O óbvio precisa ser dito. Saúde é investimento. Como integrante da Comissão de Saúde, vamos defender, sim, a pauta da municipalização das UPAs e da municipalização também do Hospital Saúde. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora Andressa. Próximo inscrito.